Ok, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula prévia, tá aí à disposição de vocês. E lembrando que essa aula, ela tem esse nome porque ela mostra previamente para vocês o que vai realmente rolar nessa aula de mais à noite, né? E óbvio, a gente pretende mandar ela um pouco antes do início da aula para que você venha para cá preparado ou até querendo estar presente, porque é um tema bem interessante, ou às vezes não é tão interessante para você, já que você domina bem o assunto, tá bom? Hoje o tema então é encoder. Eu estou aqui arrumando alguns motores para a gente apresentar para você o que seria essa ideia de encoder, o que isso faz da máquina e como, que é tudo que a gente quer, né? Eu consigo fazer um diagnóstico para saber se é ele mesmo ou não, tá bom? Aqui é o volante que saiu daqui. Quando você vê esse motor na máquina, ele vai estar preso assim, né? Isso roda, no caso de uma reta, nesse sentido, né? Sentido horário para quem... ou melhor, anti-horário para quem olha assim, né? Contra o ponteiro do relógio. Se fosse uma ponta corrente, o contrário. Mas o mais importante é que, ao fazer esse motor rodar, ele sabe exatamente o momento onde ele está, o local onde ele está, e em que momento ele vai parar, o local que ele vai parar. Porque isso é importante, porque no caso da reta, por exemplo, a gente sabe que o sistema de corte ele funciona através da mecânica, né? Então o motor, ele teria que, ao parar num ponto, o solenoide de corte atuar e ele continuar rodando, no caso para frente, né? Continuar rodando para que o câmbio acione, e acione, obviamente, a parte da faca, que é toda feita de forma mecânica, né? E aí esse tal de encoder, deixa eu tirar aqui. Aqui, por exemplo, é um bem peculiar, né? Bem diferente, bem particular, que vai dizer para a automação em que momento esse motor deve parar, quantos graus ele deve andar, e ele vai saber também quantas rotações ele está dando em tempo real. Bom, eu sempre faço isso, né? Trago essa bagunça, esse monte de informações, um monte de coisas, de propósito mesmo, e eu vou removendo ele e ficando com o que me interessa para que a aula vá acontecendo. Lembrando que é só uma aula prévia, tá bom? A gente vai aprofundar mais o assunto, realmente é na aula de logo mais. Então aqui, ó, eu trouxe aqui, por exemplo, alguns materiaizinhos, esse que a gente vai chamar de sensor, tá? Esse sim, o sensor de encoder propriamente dito. E quando a gente fala propriamente dito, na aula vai ficar mais claro, normalmente, tá? Isso não é sempre não, tá bom? A exemplo desse, por exemplo, desse aqui você já não vê, tá? Ó, essa disposição dos sensores. Então o que eu vejo aqui? Eu vejo 4 sensores, 3, vamos dizer, parecidos, se não iguais, tá bom? E são iguais realmente, e esses 3 vão fazer o que a gente chama de leitura do UV e W, tá? Esse termo UV e W, em alguns motores você vai achar ele como sendo RST, são os termos que o pessoal da elétrica utiliza para representar as 3 fases de um sistema, né? E aqui, vamos chamar que esse sistema seja um motor. Eu tenho realmente, você tá vendo 4 fios aqui, mas na verdade são 3 apenas. Esse que seria preto, branco e vermelho, e esse verde é aquele famoso terra, é o aterramento que vai, enfim, comunicar a carcaça do motor com a carcaça da máquina lá, tá? Mas esses 3 fios é que me valem, que eu vou pegar para poder ser energizado. Eles conduzem, tá, um com o outro, como se tivesse continuidade, porque aqui dentro essas bobinas elas são ligadas de tal forma que os 3 fios ficam se comunicando. Então cada bobina dessas são interligadas de forma muito, eu diria até bem peculiar, bem particular, porque é exatamente essa combinação que vai, ora criar uma atração de um ímã, e ora a repulsão do ímã, porque enquanto você tem um ímã, provavelmente dito, no induzido, né? Aqui já no estator você tem um ímã que é fabricado, que a gente chama de o eletromagnetismo, né? Então aqui as leis da física atuam muito sobre isso, que quando o ímã que é norte atua sobre o ímã que é sul, essas 2 cargas de nomes diferentes se atraem, bem como as de nomes iguais, sul e sul, ou norte e norte, se repelem. E aí fazendo com que esse motor gire, né, para um sentido ou para o outro. Então é muito legal. E a gente sabe que esses rolamentos que estão numa ponta e numa outra vão servir como mancais, né, como mancal. E uma vez que esse rolamento está apoiado, o eixo no meio passa a girar, já que ele está livre por conta do rolamento. Então é muito bacana. E quando a gente fala isso com o mecânico, eles entendem isso com alguma facilidade, tá? E óbvio, eu tenho numa das pontas o chamado polia, né? E é isso que vai transmitir a rotação para o volante da máquina, tá? Então, nenhum segredo nisso. A estrutura de como isso funciona é muito legal, né? E você nota como a eletrônica, como a elétrica funciona. Ele, por sua vez, transforma esse movimento elétrico, né, e eletrônico em movimento mecânico, aqui através da polia. Eu só coloquei aqui algo para poder mostrar, né, que
que o motor está rodando, mas é um rasgo, né? Tem uma polia aqui. E esse movimento mecânico passa para a máquina e é tudo que a gente quer para fazer ela se movimentar. O bacana também, né, nesse dispositivo eletrônico é que você pode, via parâmetros, inverter a rotação desse motor. Então, se ele está ali na máquina para privilegiar uma ponto corrente, eu posso, no mesmo momento, do jeito bem simples, parametrizar de outro jeito, de modo que essa máquina vai agora privilegiar uma máquina de ponto fixo. Tá? Tudo isso através, obviamente, de dispositivo eletrônico, né? Código-fonte, essas coisas todas, né? Que a gente já falou em algum momento no curso aí. Bom, então, vamos lá. São 3 sensores que vão dar cadência e dar energização das bobinas UVW, ou ainda RST, e um outro, esse sim, chamado de encoder, porque quando a gente for, vamos falar obviamente dos 4 sinais, né, aqui e aqui, 4 não, 5, né, que aqui são 2, mais 3 aqui, e vão ter motores, que eu não trouxe aqui agora, que vai ter mais 2, que seria up e down, que é o que vai combinar nos sincronizadores. Então, é comum então você ter, por exemplo, aqui, um conector, onde você tem um monte de fios, só que desse monte de fio, apenas 2 seria o nosso encoder propriamente dito. Ou seja, aquele cara que vai dar a cadência do timer, né, da cadência do funcionamento do motor, porque dada essa cadência de como isso vai funcionar, como se fosse um maestro, né? Como se fosse um oscilador, ele vai dizer como o motor tem que rodar, a que velocidade e em qual direção. Então é bem interessante mesmo. E aí você consegue ver, muitas vezes no volante, o que tem no motor, né? Por exemplo, então eu posso encontrar aqui 2 ímãs, então ele vai conversar realmente com o sincronizador que vai estar em algum lugar, e um disco, né, que é o que você está vendo aqui, ó, que vai conversar com o encoder aqui. Nesse caso aqui, esse encoder ele vai ter o A e B, que a gente vai falar muito nessa aula de hoje, o VW, que vai, como já dito aqui, dar a cadência da energização das bobinas, tá? Ou muitas vezes só esses 2 A e B, a eletrônica trata esses sinais e aí fazendo com que ela saiba exatamente onde o motor está em tempo real. Né? O que isso quer dizer? Se eu marcar nesse volante um ponto 0, né? E esse ponto 0 eu sou obrigado a dizer, vai lá, da trigonometria, que uma circunferência toda tem 360 graus, logo metade dela 180 e metade da metade 90 graus. E se eu dividir essa circunferência em 360 graus, eu tenho a cada 1 grau uma movimentação diferente disso, né? Ou seja, se isso aqui for uma marquinha, eu vou fazer questão de riscar, tá? Se isso aqui for uma marquinha, e aqui for, aí tem uma marquinha que vai no cabeçote, tá? E tá bem aqui, ó, a marquinha no cabeçote. Então eu digo que aqui é meu 0 graus, e quando essa marquinha que eu acabei de fazer no volante der apenas uma revolução completa, ela deu um giro completo, eu sei que ela andou 360 graus, ou seja, deu uma revolução. E se ela andou uma revolução mais 1/4 da revolução, eu sei que ela andou 360 graus mais 90 graus. É só você somar, você vai ver quantos graus ela andou, e eu sei exatamente onde esse motor está em tempo real. É isso que o encoder faz em tempo real com a eletrônica. Então é muito mágico e muito rápido, né? Dificilmente a gente conseguiria fazer esse cálculo se não fosse a ajuda da eletrônica e da matemática, que está tudo impregnado aí. Tá ok? Bom, eu acho que a aula prévia de hoje é só isso, né? Para que você saiba o que vai rolar. Já que eu trouxe, né? Vai valer a pena comentar que esse motor, que são os motores que trabalham no control box de parada, veja que ele só tem, eu acho que eu trouxe isso na aula ou a passada, ou 2 aulas atrás. Só 3 sensores, tá? Que a gente falou do sensor Hall em algum momento. Tem 1, 2 e 3, dá para você ver aqui os 3 terminaizinhos. E nesse caso em particular, você só vai ver, ó, o VW, que é só o que esse motor precisa para que ele gire e para que ele pare. E para que ele entenda também para que direção ele está andando, tá? E aqui nesse caso não tem o encoder mesmo. A gente até chama isso de encoder, mas na moral não é mesmo, tá bom? Vamos ver o que é encoder mesmo, tá? E esse aqui é um motor que eu diria para você de servo, um servo motor também, porém ele não tem acoplado a ele um encoder, tá? E tem essa tranqueira aqui que a gente põe para poder só mostrar o motor girando, né? Dá um visual que ele está girando. Isso aqui é para a gente fazer um vídeo, mostrar para o cliente
é maravilhoso que o cliente vê que está rodando e pro sentido que ele quer. Veja que você só vê realmente os fios do VW, tá? Então, como é de uma marca de bordado, o que eles fazem, né? Eles adaptam o encoder, deixa eu ver se eu acho uma aqui, na máquina, tá? Então o encoder é desse tipo, tá? Aqueles encoder que a gente chama incremental. Em algum lugar na máquina, no eixo inferior, ali onde vai a lançadeira, isso vai preso, e é exatamente isso girando, gera pulsos nesse fio, e esse aviso para a automação vai dizer que o motor está rodando, por sentido horário, anti-horário, e em que posição que ele está, através desse encoder, que não está necessariamente preso, vai, no eixo do motor, tá bom? Mas está preso em algum lugar na máquina. E vamos combinar que, como isso faz dá uma revolução, 2, 10, 1000 revoluções, sei lá, por segundo, vamos dizer assim, ou por minuto, essa revolução movimenta a mecânica na máquina, que por sua vez movimenta o encoder, que é como se o encoder estivesse preso na mecânica. Então, ou seja, essas comunicações em tempo real, mecânica, encoder, ou seja, mecânica, que é o motor, encoder, que é a parte eletrônica, e tudo isso sendo avisado em tempo real, bom, aí a eletrônica sabe onde o motor está para dizer para ele, olha, fica mais um pouquinho energizado e ande mais uma volta, ou um quarto de volta, ou pare exatamente aí, que é onde eu quero que você pare. Para acionar um corte, no caso de uma máquina de costura, para acionar um retrocesso, um wiper, né, que é o limpador, tudo no tempo correto para que não atropele, para que a agulha pare no momento certo e o limpador não bata na agulha, ou que a máquina não faça um transporte no momento errado, né? Por exemplo, numa máquina de bordado, é importante que o transporte do pantógrafo ele seja feito apenas no momento que a barra esteja no ponto morto superior, né? Vamos combinar que se o pantógrafo movimentar para a esquerda e direita, né, no momento onde a agulha está dentro do material, ela quebra, né? A agulha vai quebrar. E isso, quem sabe, é o encoder. Não o encoder, mas uma posição do encoder vai avisar que a barra de agulha já saiu do material, e aí o pantógrafo pode se movimentar, tá bom? Então tudo isso vai ser comentado aqui na aula prévia daqui a pouco. Só mais um detalhe antes de encerrar, é importante que você saiba já nessa aula prévia que, lembra aquela ideia de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Então aqui acho que cabe essa ideia, né, que parece que não quer dizer nada, mas quer dizer assim que as pessoas costumam confundir o que é um sincronizador com um encoder. Então veja, encoder e encoder é uma coisa, sincronizador é outra coisa, tá bom? E tanto é que o nome de um é uma coisa, sincronizador, e ele está a serviço, e a gente já falou isso em algumas aulas aqui, o sincronizador normalmente, se não todo momento, está a serviço da mecânica, para dizer aonde a mecânica vai estar, e assim como o encoder está a serviço do motor, para dizer aonde o motor está. E como tudo está integrado, está junto, está ligado, né? Vamos dizer assim, junto e misturado. Então o motor roda para movimentar a mecânica, mas a mecânica vai parar ali, aí o sincronizador vai falar, olha, para aqui ou para ali, e o encoder vai dizer pro motor, para aqui ou para ali. Tá? Então, novamente, encoder vai estar a serviço do motor, vai estar acoplado ao motor ou em algum lugar na máquina, mas para conversar com o motor. Para falar pro motor, ô motor, pare, não, anda mais um pouquinho. Pá, agora sim, para. E o sincronizador vai estar a serviço da mecânica, vai dizer, opa, para aí, para que a barra de agulha fique em cima, up, ou fique embaixo, down, ou numa posição intermediária, se for o caso, tá ok?